Oi galera, professor Biscolo na área de novo. Agora a aulinha de 123, ótica geométrica, espelhos planos 2. Nessa aula nós vamos ver como é que se três situações particulares dos espelhos, que é a translação de espelhos, a rotação de espelhos e a associação de espelhos planos. Tá bom? Preste atenção na explicação e bons estudos. Então galera, aula de ótica, setor 123, módulo 4, apostila 2, página 82, tá? Também como eu faço na lousa, né? Essa aula ela termina a parte de espelhos planos e fala de três situações interessantes que nós temos aqui, que é a translação de espelho plano, a rotação de espelhos planos e a associação de espelhos planos. Então vamos começar falando sobre a translação de espelho planos. O que é que você entende por transladar o espelho? É mexer o espelho, né? Então, vamos usar aquela simetria que eu ensinei para vocês. Eu tenho aqui um objeto. Esse objeto está a 2 quadradinhos do espelho. Então, se você entendeu o que eu falei na última aula, a imagem desse objeto, tá certo aqui, né? Vai estar o quê? A 2 quadradinhos atrás. Bom, aí a pergunta é, o que acontece se eu mexer o espelho de um quadradinho? O objeto eu não mexo, ele continua aqui, ó. Aí mexo o espelho de um quadradinho. Coloco ele aqui, ó. Tá vendo? E agora, o nosso objeto está quantos quadradinhos? 1, 2, 3. Obedecendo a simetria, então a imagem vai ter que andar quanto? 3 também. Então, tantinho, né? Ó, a imagem está aqui, ó. Lembra que o objeto e imagem estão à mesma distância em relação ao espelho, tá? Então o que aconteceu? Você pode notar, espero que você enxergue isso, que o nosso espelho ele andou uma distância que eu vou chamar de Dzinho, enquanto que a nossa imagem vai andar uma distância que é Dzão. Mas se você souber contar, e acredito que sim, você vai ver que na verdade esse Dzão vale quanto? 2 Dzinho, tá? Então, o que é importante você saber sobre essa associação, essa translação de espelho plano? Se o espelho, se a imagem andar uma distância Dzão, quer dizer que essa imagem é o dobro do que andou o espelho, tá? É uma coisa assim, gente, ó. Se o espelho mexe 30 centímetros, a imagem vai mexer 60. Alguns de vocês podem pensar assim, isso não faz sentido, né? Como é que pode, né? Dá 60 segundos, mas na verdade faz sentido, né? Porque se você observar bem, na verdade vai naquilo que você pensa. Se o espelho andou um quadradinho, a imagem tem que andar um quadradinho, mas você não pode esquecer que a imagem, além de andar um quadradinho, ela anda um quadradinho do espelho, que dá 2, né? Se o espelho anda 1 metro, se a imagem anda 1 metro, 1 metro do espelho com 1 metro da imagem dá 2 metros. Então, essa é a primeira coisa importante dessa explicação. Segunda, rotação de espelhos. Então, eu tenho um espelho, tenho um raio de luz, certo? Aí esse raio de luz vai bater no espelho e vai refletir, obedecendo a relação que eu ensinei em aula, que I é igual a R. Aí eu vou girar o espelho. O espelho, na verdade, ele está onde? Ele está aqui, ó. Eu vou girar o espelho. Então, girando o espelho, ele vai para uma posição que eu vou chamar de E'. E agora, o nosso raio de luz, que é esse daqui, ó, ele vai bater aonde no espelho? Ó, ele vai bater, vou dar uma gambiarra, aqui, ó, vou ter que dar uma corrigida aqui, porque não bateu, né? Faltou espelho aqui. Então, aqui, né? Apaga esse linha. Vamos prolongar mais ainda o espelho. Eita. A gente às vezes se atrapalha, né? Aí vai, ó. Vem, vai assim mesmo. Vem. Esse raio vai bater aqui e vai refletir. Só que vai refletir com um ângulo maior, né? Nesse segundo caso, a reta normal, ela está aqui. Porque ela sempre faz o quê? 90 graus. Então, o que aconteceu? Não sei se vocês enxergaram isso. Se eu girei o espelho em um ângulo θ, esse meu raio de luz, olha só, ele vai girar de um ângulo, que é esse aqui, ó, esse ângulo, que é um ângulo beta. O que eu quero que vocês saibam
que beta é sempre o quê? O dobro do alfa. A demonstração disso, galera, é muito chata, muito cansativa, não vale a pena, ainda mais usando o tablet aqui, né? A gente sabe que vídeo, se a gente se alongar demais, vocês acabam dormindo, tá? Mas é isso. Se o espelho girou θ, vou voltar aqui. Se o espelho girou θ, a imagem vai girar beta. O raio de luz refletido vai girar beta. Isso aqui, ó. E aí, esse beta é 2α. Na verdade, 2θ, né? Tô já viajando aqui. Vocês me desculpem. 2θ. Tá? Sim, se o espelho virou 30 graus, o raio refletido vira 60. É isso, né? É o que vocês precisam saber. Até para resolver alguns exercícios. E a associação de espelho plano. Quando eu boto dois espelhos, E1, E2 e um objeto, você vai ver uma série de imagens formadas. Esse número de imagens, veja bem, é dada pela seguinte relação: N é 360 graus dividido pelo ângulo menos 1. Tá? Quando eu dou essa aula, eu sempre pergunto, por que vocês acham que tem esse menos 1? Porque é o seguinte, ó, digamos que o ângulo seja de quanto? 60 graus. Então, se você fizer 360 dividido por 60, isso vai te dar quanto? 360 por 60, 6. Você tem que tirar 1, porque você tem que excluir o objeto, aquele, o objeto. Então, por exemplo, 45 graus, beleza. Faz 360 por 45, né? Acho que dá 8. E aí você divide, dá 7 imagens, tira 1. Esse tirar 1 é tirar do objeto. Ó, coisinha aqui. Se, vou levantar um pouquinho aqui, ó. Se o ângulo de 360, se a relação 360 sobre θ deu um número par, você pode dizer que o objeto pode ser colocado, vamos escrever direito, pode ser colocado em qualquer região entre os espelhos. Tá bom? E se a relação 360 sobre θ der um número ímpar, você vai colocar objeto somente sobre o plano bissetor. Não havia necessidade de escrever isso, podia ter falado, vocês ouviriam quantas vezes quisessem. Então tem que me acostumar com esse papo de fazer videoaula para elas não ficarem muito grandes, tá? Se 360 sobre θ deu par, o objeto colocando em qualquer lugar aqui, o número de imagens que vão ser formadas é igual ao número de imagens que você vai contar visualmente. Se der um número ímpar, aí para dar certo a fórmula com que você contou visualmente, só se você colocar no plano bissetor, tá? Quando você chega, por exemplo, por 90 graus, com 90 graus você tem 3 imagens, né? Que é 360 dividido por 90, 4 menos 1, 3. Se você levantar o braço direito, você vai ver que 2 imagens vão levantar o braço esquerdo e aquela que fica entre elas levanta o braço direito também, porque ela é feita por dupla reflexão. Tá? Está bem explicado na apostila também. A gente diz que as 2 primeiras imagens são hemorfas, né, no caso, e as outras 2 são, né, na verdade não é morfa, é homorfa, né, mesma forma. Uma delas será homorfa, que é a que levanta o mesmo braço que você, e as outras 2 enantiomorfas, porque você vai levantar o braço direito e as outras 2 vão levantar o braço esquerdo. Tá bom, gente? Então, essa é a explicação dessa aula sobre que encerra a parte de espelhos planos. Próximo vídeo, obviamente, os exercícios. Então, galera, exercícios desse módulo 4 de ótica.
página 360, apostila 2, como eu já falei, apostila aberta para acompanhar a leitura do exercício. Exercício 1, caiu na Federal de Pernambuco, fala o seguinte: um coreógrafo está ensaiando um número de frevo e deseja obter uma filmagem com 16 imagens de passistas, porém ele dispõe apenas 4 dançarinos. Com 2 grandes espelhos planos e os 4 dançarinos entre os espelhos, o coreógrafo consegue a filmagem de forma desejada. Qual foi o ângulo de associação entre os 2 espelhos para que o público possa assistir a gravação com 16 passistas em cena? Tá? Então, na verdade, galera, quantos objetos eu tenho? Na verdade, não é nem questão de quantos objetos. A gente sabe que a gente vai trabalhar aqui com... Tem uma barulheira lá fora que eu vou te contar. Os caras do prédio estão reformando. Ó, vamos lá. N 360 sobre alfa menos 1. Então ele tem 4 passistas, né, de frevo, mas ele quer o que na verdade? Ele quer tirar esse ângulo aqui. Então o que acontece? Quantas imagens eu terei? Bom, cada grupo de passistas tem 4 passistas. Ele falou que formou quanto? 16. Então, o número de imagens vai ser o quê? 16 dividido por quanto? Por 4. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 4. Mas eu tenho que tirar 1. Então, na verdade, quantos passistas eu tenho? 3. Entenderam isso, galera? É assim, 16 é o número total. Eu tirei 1 por quê? Porque você não pode esquecer que tem 4 passistas lá que são verdadeiros, são objetos, não são imagens. Então o que acontece? Faz assim, ó, preciso de 16 passistas. Cada passista é um grupo de 4. 16 por 4 dá 4. Mas eu tenho, para ter número de imagens, eu tenho que tirar o objeto, que são os 4 passistas reais. Entendeu? Então, na verdade, eu tenho 3 imagens. Aí, feito isso, vamos para a formulinha aqui, ó. 3 é igual 360 sobre alfa menos 1. Então, 3 mais 1 é 360 dividido por alfa. Então, 4 é igual a 360 dividido por alfa. Resposta, alfa. 360 dividido por 4, ou seja, ele teve que colocar os espelhos em 90 graus. Então, esse é o primeiro exercício. Então, para a gente ter de 4 passistas 16, é necessário que você chegue e tenha aí um 90 graus. Tá bom? Segundo exercício, o que é que ele fala? Um raio de luz incide sobre um ângulo, sobre um espelho plano, horizontal, no ponto P, formando um ângulo de 10 graus com a normal. Tá aqui, 10 graus, esse teto aqui, tá aqui em cima também. Gira-se o espelho em torno de um eixo contido no plano do espelho, que passa por P1, um ângulo de 30 graus. Eu girei o espelho 30 graus. Então o espelho estava aqui, eu girei ele para cá de um ângulo de 30 graus. Conforme mostra a figura, com base nas informações, julgue as afirmativas. Tá. O raio refletido gira 60 graus. Se você lembrar do que eu falei para vocês, essa afirmativa é verdadeira, tá? Veja bem. O que acontece? Esse espelho vem com 10 graus, olhando o espelho horizontal, galera. Ele vai refletir com 10. Tudo bem? Então aqui, ó. Aqui eu também vou ter quanto? 10 graus. Só que aí eu viro o espelho. Eu viro o espelho de quanto? De 30 graus. Aí o que é que vai acontecer com a imagem? Ela também vai, aqui no caso, raio 1, né? No caso é o raio, não é a imagem. Ela também vai girar quanto? Ela também vai girar aqui, ó. Né? Deixa eu apagar aqui. Faz de novo. Ó. Tá bom? E aí o que acontece? Você está vendo que antes o raio 1 era esse. O raio 2 era o quê? Esse. Se você lembrar que esse aqui é o ângulo beta. E eu ensinei na teoria que beta é 2 alfa. No caso aí não é alfa. No caso aqui é 2 vezes o φ, que é o símbolo que ele usou para o ângulo. Você vai tirar que beta vale 60 graus. Então, 60 graus, a primeira afirmativa está correta, tá? Veja também
que na hora que você gira o espelho, quem gira junto é a reta normal. A reta normal. No caso é a normal 2. Tudo bem? Bom, então todo esse ângulo aqui vale 60 graus, tá? Aí, afirmativa 2, tá certo? A primeira tá verdadeira, vamos escrever aqui embaixo. Bom, então galera, não se assustem, apareci de repente, apareci de repente, não se assustem que aconteceu o seguinte, deu uma travada no computador, eu tive que cortar, então não estranhe com o seguinte, que é a continuação desse exercício. Vai estar faltando algumas coisas na figura que elas vão aparecer novamente, porque eu tentei reiniciar a explicação como se eu tivesse parado, não tinha dado problema. Mas ficou meio esquisito, mas não estranha, tá tudo certinho. Então, gente, o que acontece agora? O 2 ele fala o seguinte, o raio refletido forma 40 graus com a normal ao espelho após o giro. Será que isso é verdade? Então vamos ver, gente, ó. A gente sabe que na posição inicial, que é essa daqui, ó, o raio faz o quê? O raio vem, reflete. E aí obedece aquela lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se aqui são 10 graus, aqui também serão 10 graus. Só que aí a gente vai virar esse espelho, ele vai passar a ficar aqui, vamos virar esse espelho de 30 graus, como fala o próprio enunciado. Então, a partir daí, o nosso raio ele vai começar a refletir dessa maneira, ó. Então, você está vendo que o raio estava aqui e veio até aqui, né? Então, o que acontece? Como eu falei para vocês antes, né? Esse ângulo aqui é de 60 graus, realmente, porque se eu girei 30, o raio refletido vai girar 60. Mas aqui vamos pensar em outra coisa. Ó, a normal. A normal também gira. Vamos passar até a normal 2. Tudo bem? Então o que acontece? O que o cara está afirmando é o seguinte, que esse ângulo aqui, ó, tem que ser de 40 graus. Será que isso é verdade? Então vamos ver, gente. Uma coisa é certa. Se a normal sempre faz 90 graus com o plano, presta bem atenção nisso. Na hora que eu girei o plano, a normal vai girar do mesmo ângulo. Ou seja, aqui vai ter quanto? 30 graus. Aqui não girou 30? Aqui girou 30. Então o que acontece? Presta bem atenção. O que aconteceu aqui? Qual é o ângulo? Qual seria esse ângulo total aqui, ó? Esse ângulo total. Vamos contar comigo. Seria 10 mais 30. 10 mais 30, esse ângulo vermelhinho vale quanto? 40. Bom, o ângulo de incidência, que é esse, é igual ao ângulo de reflexão. Então é verdadeira, porque aqui é 40, ó, aqui é 40 de novo, então aqui tem que ser 40 de novo, porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então a 2 é verdadeira, certo? E a 3, acho que a gente até já respondeu, deixa eu ver aqui a 3. O ângulo entre as normais, as duas posições do espelho é 30 graus, tá certo, é isso daqui, ó. Sempre pensa assim, quando você tem o ângulo girando, a normal, por ser sempre perpendicular ao plano, vai girar também de 30 graus, então é verdadeira. Todas estão corretas, portanto, alternativa E. Esse aqui é meio chato, né? Porque a figura ficou horrorosa, né? Não que eu tenha feito mal feito, mas ficou cheio de desenho para lá, traço para cá. Então é algo que, se vocês não entenderem, volte o vídeo, vejam de novo com atenção, para vocês verem que realmente esse ângulo é de 40. Exercício 3. 3 fala assim. A situação apresentada a seguir mostra um espelho plano, vertical, apoiado sobre rodas, movendo-se sem atrito, com velocidade constante de 8 metros por segundo. Em relação ao solo, um homem sobre patins move-se a 10 metros por segundo, no mesmo sentido do movimento do espelho. Com que velocidade o homem está se aproximando de sua imagem produzida pelo espelho? Então, quer dizer, isso representa o espelho se movimentando, ele quer a imagem em relação ao espelho, não em relação ao chão. Aquele que eu falei para vocês, quando ele anda D, a imagem vai andar 2D,
né? Aquilo é quando o espelho se mexe em relação ao chão, tá? Mas em relação ao espelho, como é que a gente vai matar isso? Primeiro, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Primeiro, vamos achar a velocidade relativa. Velocidade do biscolinho em relação ao espelho. Como os dois estão no mesmo sentido, eu ensinei isso para vocês no setor 1, é 10 menos 8, vai dar quanto? 2 metros por segundo. Bom, então quer dizer que o biscolinho está se aproximando em relação ao espelho com 2 metros por segundo. Então quer dizer que a imagem do biscolinho, aqui ó, sei lá, vou fazer de qualquer jeito, nossa, que negócio horroroso, tudo bem, vai assim mesmo? Também vai se aproximar com quanto? Velocidade da imagem do biscolinho em relação ao espelho vai ser quanto? Menos 2. Então quer dizer, em relação ao espelho são 2 metros por segundo. Então qual vai ser aquele que ele fala aqui? Com que velocidade o homem está se aproximando da sua imagem? E novamente um exercício de velocidade relativa. Então, quem vai ser a velocidade do biscolinho em relação à sua imagem? Vai ser velocidade do biscolinho menos velocidade da imagem. Aí, o que acontece? Velocidade do biscolinho em relação à imagem vai ser velocidade do biscolinho relativa, 2, menos velocidade da imagem, que é menos 2. Então vai ficar menos com menos mais, menos com menos mais, 4 metros por segundo, que vai te dar a alternativa C. Você pode estar pensando, mas psicólogo, será que eu não podia ter feito isso já um mais o outro? Poderia, aquela regra prática. Mas como ficou menos com menos, eu resolvi usar a definição, que sempre é um menos o outro, né? O mais vem do fato da outra velocidade estar no sentido oposto com sinal negativo. Vai ficar menos com menos, mais acaba somando. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e até a